Boa noite, a paz, vocês estão bem? Amém. Filipenses 4, de 11 a 13 diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo faz sentido nesse contexto. Eu posso passar todas as coisas, porque eu sei quem me fortalece. Sexta-feira nós estávamos em Campo Grande, fui ministrar numa conferência, e conhecemos uma das pastoras daquela igreja, e ela estava contando o testemunho de vida dela. Ela perdeu 3 gestações, e a última estava já com 20 semanas, quando o bebê parou de evoluir. E ela teve que esperar alguns dias para que conseguissem fazer a cesárea. Teve um motivo para isso. E ela disse: eu fiquei brava com Deus. Chegou o momento que eu falei assim: Deus, por que 3 vezes isso? E ela nos contou que ela cuida de um grupo de mulheres na igreja, e ela ora por essas mulheres, as mulheres engravidam. E ela falou: Senhor, o que há de errado comigo? Eu oro pelas pessoas e elas geram, porque eu não consigo gerar até o fim. O que está acontecendo? Por que, Senhor? Olha a frase, olha a resposta de Deus para ela: filha, algumas pessoas precisam vivenciar o milagre para que elas saibam quem eu sou. Outras precisam viver o processo para que elas saibam quem elas são em mim. Entendeu? Os processos são necessários para que nós saibamos quem nós somos no Senhor. Os milagres de Jesus, a Bíblia conta tantos milagres. O cego viu, o surdo ouviu, o mudo falou, o coxo andou, o leproso foi curado, a água virou vinho, a mulher que sofria de hemorragia foi curada, o endemoniado foi liberto. São muitos os milagres, mas os processos. Li, abrindo essa mensagem, apóstolo Paulo. Ai, como esse homem viveu os processos. Só quem vive o processo pode chegar à conclusão de que tudo pode naquele que o fortalece. Ele viveu todos os processos. Ele passou muita coisa. Ele foi perseguido, ele foi rejeitado, ele foi preso, ele foi espancado até para morrer. Ah, quantos processos. Esse homem é inspiração para nós. E a conclusão que ele chega, depois de passar tantos processos, ele diz: agora não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ele diz para mim: morrer é lucro. Ele sabia quem ele era no Senhor. Os processos fazem isso, fazem a gente entender quem a gente é. A pastora está grávida de 20 semanas do Gabriel. Está feliz porque entendeu que tudo aquilo fez parte de um processo para que ela fosse ainda mais forjada, para que ela entendesse quem ela era cada vez mais no Senhor. Radiante, linda, esperando o filho tão desejado. Deus, Ele faz o que Ele quer, da maneira como Ele quer, no tempo que Ele quer. Você quer ser referência? Esse homem deixou as cartas para nós. Cartas que nos confrontam, cartas que nos inspiram, cartas que nos alertam. Cartas
que nos consola. Esse homem deixou muita coisa. Esse homem deixou, sabe o quê? Um legado. O que você quer deixar? Você quer deixar uma herança ou você quer deixar um legado? Uma herança você começa a juntar dinheiro. Eu vou juntar dinheiro, porque aí depois a maior parte das heranças sempre dá confusão em família. Você deixa confusão para os seus filhos, isso sim. Aí você pensa em trabalhar porque você vai acumular tesouros, para que seus filhos possam viver bem, para que seus filhos possam... Mas assim, o legado é eterno. O legado é aquilo que você vive. O legado é aquilo que você ensina. Como eu falei pela manhã com muito temor nesse altar, nós somos a vitrine dos nossos filhos. Como você reage quando vem a dificuldade? Eles vão ver. Como você reage diante da calúnia, da difamação? Como você reage diante da enfermidade? Os nossos filhos estão observando tudo. O que nós vamos deixar? Como nós vamos agir? Nós vamos mostrar que somos pessoas que sabemos quem são em Deus. Os nossos filhos vão nos ver ajoelhados, orando e entregando aquela situação difícil para Deus e agradecendo. Ou os nossos filhos vão ver pais brigando, pais transtornados, pais um botando a culpa no outro. Os nossos filhos vão nos ver entregando para o Senhor a nossa enfermidade, esperando a cura nele. Ou vai ver, Deus, por que eu? O que o Senhor está fazendo? Sabe por quê? Porque quando ele crescer, ele vai ser o seu reflexo. É uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade muito grande. Se a gente ama o versículo que tudo posso naquele que me fortalece, os nossos filhos precisam reconhecer isso em nós. Valentina, eu não falei pela manhã, mas o Espírito Santo me lembra agora. Valentina viu eu e o bispo chorar muito. Não tinha como esconder dela. E por muitos momentos a gente abaixava e falava, Valen, faz parte. Vamos amar essas pessoas. Ai, mamãe, mas o que nós fizemos para elas? Nós não fizemos nada. Mas as pessoas, elas têm livre escolha. Nós precisamos orar por elas. Não foi uma, não foi duas, não foi três. Foram muitas vezes. Vezes que ela chorou, porque ela também não entendia. Mamãe, a gente faz só o bem e as pessoas agem assim. E eu tenho que lembrar ela da nossa missão. Eu tenho que lembrar para quem estamos fazendo e por que estamos fazendo. E que vamos fazer até o fim, porque somos chamados para isso. Para perdoar, para amar, para orar, para cuidar. Agora ela já entende. Aconteceu uma situação entre as meninas ali, elas ali do Geração, as amigas. E a Valentina foi chamar a atenção da amiguinha, e a amiguinha não gostou, ficou chateada, então elas ficaram meio estremecidas, e ela estava triste. Passou alguns dias e tal, e ela veio conversar comigo, estou triste, porque a gente não está conversando. Eu falei, como vocês não estão conversando? Vocês são crente? Não pode ficar assim não. Ah, mas eu estou certa. Eu falei, ok, Valen, mas nem sempre quando estamos certos, a gente tem que ficar dessa forma, porque Jesus não está feliz. Porque vocês são de Cristo. Eu falei, ora por ela. Ora sobre essa situação, que Deus vai te ensinar o que fazer. Ontem mesmo, quando nós chegamos de viagem, ela veio me mostrar que ela mandou uma mensagem para a amiga. Falou, amiga, desculpa se você ficou triste, que eu te falei com você, você não gostou, estou com saudade. Ela, amiga, eu também estou. Desculpa se eu falei que você me magoou, desculpa se eu te magoei. Ela aprendeu, porque ela vê isso em casa. Não é fácil, não é, mas tudo posso naquele que me fortalece. Você precisa deixar um legado. Começa a prestar atenção nas suas atitudes. Como você reage diante das adversidades. Como você reage diante dos processos. Os processos virão, eles aperfeiçoam a nossa fé, moldam o nosso caráter.
Eu começo a lembrar das perdas dos bebês. E eu falo, uau, Deus nos testou. Era um processo, foram 2 processos. E nós estávamos na igreja adorando a Deus. Parece que é porque eu precisava estar lá. Não, porque, se eu não estivesse lá. Foi na Bento Carlos, depois foi na Ana Prado. Eu precisava estar na casa do meu pai, que mesmo que eu não entendesse, eu sabia que todas as coisas estavam cooperando para o nosso bem. A minha filha assistiu tudo isso. A gente erra, e a gente pede desculpa, a gente pede, às vezes mais do que uma vez, mas a gente está se aperfeiçoando. Todos os dias a gente queremos nos tornar melhores todos os dias. Precisamos do Senhor, precisamos do Espírito Santo para isso. Você precisa rever como você é em casa. Como eu falei de manhã, tem filho que não quer vir para a igreja por conta da situação em casa. Revejam os processos, unidos, juntos, adorando ao Senhor. Pais que adoram o Senhor geram filhos que adoram ao Senhor. Não tem como. Que silêncio. Um homem como o apóstolo Paulo deixou tanto legado, e nós também vamos em busca disso, porque os processos mostram qual é o tamanho da nossa fé, mostram qual é o tamanho do nosso amor. Os processos mostram qual é o tamanho da nossa obediência e da nossa confiança. Os processos são para o nosso bem. Que você os encare agora de maneira diferente, agradecendo, adorando, esperando, amando, obedecendo ao Senhor. Um homem que passou por tantas coisas é capaz de dizer em Efésios 3, 20, 21: toda glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Ele sabia que aquele que estava fazendo ele viver os processos, mas que ele estava caminhando para um propósito, rumo à coroa, combatendo o bom combate. Ele sabia que esse Deus, que ele conhecia e que ele sabia quem ele era poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que ele poderia pedir ou pensar. Estamos no caminho, amém? Precisamos que essa mensagem ecoe no seu coração a semana toda, que você contemple os milagres de Deus. Como eu falei com umas pessoas aqui de manhã, eu e o bispo vimos muitas pessoas receber o milagre de Deus, mas aí elas iam embora, e a gente chorava por isso, e a gente falava, como é que pode? Porque tem gente que só vai querer o milagre, nem todo mundo vai querer viver o processo, e nem todo mundo vai viver o propósito, porque só vive o propósito quem aguenta os processos. Enxergue os milagres e compreenda os processos. Amém? Feche seus olhos. Senhor, obrigada por essa palavra. Obrigada porque o Senhor nos conhece. O Senhor sabe como é a nossa casa, as nossas dificuldades, como são os nossos filhos. O Senhor sabe quais são os problemas que nós enfrentamos diariamente, como é o nosso trabalho. O Senhor sabe tudo que enfrentamos, Pai. Mas nós entendemos que quando falamos que tudo podemos naquele que nos fortalece, precisamos ser gratos em toda e qualquer circunstância. Precisamos agradecer diante da perseguição, da calúnia, da mentira, diante da escassez. Precisamos agradecer com a porta fechada. Precisamos agradecer pela porta aberta. Precisamos agradecer pela enfermidade e agradecer pela cura. A nossa reação é que vai apontar a próxima geração.
nós queremos deixar um legado para a próxima geração. Os nossos filhos serão muito mais apaixonados do que nós. Os nossos filhos irão muito mais longe do que nós. Os nossos filhos terão muito mais intimidade do que nós. Os nossos filhos cumprirão o propósito deles, Pai, porque nós somos o espelho. Ajuda-nos, Espírito Santo. Ajuda-nos nas nossas fraquezas. Ajuda-nos a sermos parecidos com o Senhor. Obrigada por essa palavra. Nós queremos ser referência. Por isso nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus.